também, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, né? Então, vai ser uma abordagem plural, né? A gente espera que esse bate-papo possa trazer momentos de debate realmente, né? Eu vim incorporado de enfermeiro realmente, né? Você falou da Union, eu vesti aqui a camisa, né? Proud to be nurse, né? Foi um dos eventos que teve uma oportunidade, né? Enquanto a gente não começa, Ian, Uhum. foi um momento de empoderamento, né, da própria enfermagem em um dos congressos da Union, e isso é uma coisa importante, né? Eu acho que nós temos o dever, né, professor Ricardo? A gente, através das nossas conexões com o nosso alunado, residente, é importante a gente ajudar nesse fortalecimento no início de carreira para que os novos enfermeiros se sintam empoderados, né? Eles têm esse poder escondido que vai aflorar no início, né, da vida profissional, e a gente tem a obrigação de fortificar isso, né? Eu falo isso para quando eu tenho oportunidade de ter conversa com alguns alunos, residentes, essa é uma diretriz quase que medular, né? Ela está embutida em todas as ações, porque o profissional de enfermeiro ele é de extrema importância, né, dentro do sistema de saúde, não só no Brasil, né, mas em todo lugar. Se a gente olha, a equipe de enfermagem, ela é uma que está ali, ó, do lado do paciente, do lado das ações de promoção e prevenção. Então, acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de aproveitar que está sendo gravado e disponibilizado, né? E fica essa mensagem, né? No início parece meio tortuoso, algumas barreiras a serem passadas, mas podem ter certeza, todos nós, né? Falando assim um pouquinho quem tem mais anos de carreira, né? Todos nós passamos por isso e qualquer momento que haja dificuldade nesse processo de formação, o aluno, né, o residente tem livre caminho, né? Pelo menos eu deixo o livre caminho aberto, um canal de comunicação aberto, né? Que o jovem profissional ele precisa estar também se sentindo confortável dentro da profissão e dos seus pares, né? Acho que é isso. Então, boa noite a todos. Vamos dar início ao encontro da Liga de Tuberculose com o tema Medidas para o controle da disseminação da Covid-19 e tuberculose. Gostaríamos de dar boas-vindas a todos, em nome do professor Ricardo Arcêncio, tutor da Liga, e agradecer a presença de cada um no dia de hoje. Para o bom andamento da nossa palestra, peço que deixe os microfones desligados durante a apresentação, para não ocorrer interferências de áudio. As perguntas podem ser enviadas no chat e selecionaremos algumas perguntas a serem feitas ao nosso convidado no decorrer da palestra. E enviaremos também um link de inscrição no chat para receber o certificado. E após a palestra, dentro do prazo de 15 dias, enviaremos o mesmo no e-mail cadastrado. Convido a todos a seguirem as redes sociais da Liga, que será colocado no chat, para ficarem informados sobre futuros eventos da Liga. Hoje nosso convidado é o enfermeiro mestre Fernando Augusto Dias e Sanches, possui graduação em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado em enfermagem pela mesma universidade. Atua no Centro de Pesquisa em Tuberculose e Programa Acadêmico de Tuberculose pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador tutor da especialização de enfermagem de clínica médica, modalidade em residência, membro do grupo de diretores de enfermagem da UFRJ, atua atualmente no programa acadêmico de tuberculose da UFRJ, sendo membro do Stop TB Partnership, co-chair do Infection Prevention and Control Working Group da Union, possui interesse especial em controle de infecção, biossegurança, doenças transmissíveis por gotículas e aerossóis, tuberculose, Covid-19, aspectos relacionados à prevenção e promoção de saúde em ambientes laborativos. Fernando, seja bem-vindo ao nosso encontro. É um prazer lhe receber no dia de hoje. Eu que agradeço. Vou disponibilizar aqui a apresentação, né, para a gente
Está começando. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, tá certinho, Fernando. Sim. Tá bom. Então vamos lá. Hoje a proposta que a gente traz para estar debatendo são as medidas para o controle da disseminação do Covid-19 e da tuberculose, né? Esse evento coordenado pela Liga de Tuberculose, da Faculdade de Enfermagem USP Ribeirão Preto, com apoio do grupo GLTB e da Rede TB. A gente vai trocar algumas ideias aqui sobre como a gente pode estar, o que está acontecendo, né, atualmente, o que pode estar ajudando a minimizar as exposições, o que eu, né, um trabalhador da área da saúde, da minha unidade de saúde, seja ela básica, seja ela nível de atenção secundário, terciário, o que eu posso estar fazendo no meu microambiente, né? Então, eu vou dar uma pincelada rápida sobre dados epidemiológicos, tanto da tuberculose quanto do Covid, no mundo e no Brasil, para a gente, no mundo e no Brasil, para a gente ter uma noção de qual é a abrangência desse problema, né? Então, os dados agora epidemiológicos da tuberculose, a gente pega do manual, né, do report da Organização Mundial de Saúde de 2019. Aqui a gente vê a incidência de tuberculose, né, onde quanto mais escuro, se aproxima de incidências acima de 500 por 100 mil. Né? O Brasil hoje ele tem uma posição, digamos, um pouco mais confortável do que 10, 15 anos atrás. Né? Aqui em relação à prevalência do HIV, né, nos casos novos de tuberculose, a gente vê alguns países africanos onde a incidência é muito grande, né? Tem países aqui como Lesoto, por exemplo, ele tem quase 50% dos pacientes de tuberculose têm HIV. Né? A incidência de HIV no Brasil é muito baixa quando comparada, né, até a outras realidades. O Brasil não chega a 1%, e tem situações que vai a 50% que eu falei, né, da população. Por que o Brasil ele se coloca numa situação ainda um pouco desfavorável, né? Apesar de nos últimos 10 anos ter decaído aí pelo menos 8%, né, do seu coeficiente de óbito, tá? Mas que o Brasil ele tá dentro dos 30 países de alta carga de doença, tá? Aqui é uma fotografia de todos eles, tá? Eu faço um destaque para o grupo econômico chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, onde nesses 5 países há a concentração de pelo menos 45% de todos os casos de tuberculose no mundo. Tá? Aqui, a gente vai estar dando uma fotografia dos casos de tuberculose, os casos novos de tuberculose, estão sendo notificados já sendo resistentes, tá? Multidroga resistente, ou algum tipo de resistência. Né? Então, a gente vê que o Brasil, ele não é digamos, não está numa situação preocupante ainda. Tá? Quando comparado, aqui a gente vê, né, a questão da Rússia, né, alguns países da antiga União Soviética, né, a Moldóvia também é um que tem alto índice de tuberculose multidroga resistente dentro do seu repertório de atendimentos. Tá? O Brasil está fora, graças a Deus, dessa parte dos 30 países de alta carga de doença relacionada às cepas resistentes e multidroga resistente. Tá? Aqui no Brasil, como é que nós estamos em relação à tuberculose? Eu estou dando uma pincelada porque a gente vai falar um pouquinho das medidas, né, de controle, então eu não vou entrar em detalhes, né, do aspecto epidemiológico, de número, denominador daqui, o denominador dali, tá? A gente vai focar um pouco mais na questão mais pragmática, né, do que deve ser feito, o que a gente pode estar aventurando para diminuir a exposição. Tá? Essa é a minha sugestão de hoje.
Então, o boletim de tuberculose agora de 2020 foi publicado no dia 25 de março, tá? Ele está disponível em download no site do Ministério da Saúde. A gente consegue ver aqui, né, o destaque em vermelho são os estados com alta carga, né, de tuberculose. O Rio de Janeiro está aqui nele, constando nele. Esse gráfico aqui embaixo, ele traz uma performance em relação à faixa etária, né? Esses aqui são os menores de 10 anos. Desculpa se está pequeno, né? Então, em torno de 4, não alterou muito, 5,7 por 100 mil menores de 10 anos, né? A gente observa também que há um aumento, né? Desculpa, um aumento não, em relação à média brasileira, que está em azul, tá? A faixa etária mais acima de 65 anos. A gente está vendo um perfil também de pessoas com mais idade tendo tuberculose, tá? O outro aqui em cinza, ele está numa faixa ampliada, né, de 10 a 64 anos, mas aqui a gente pode ler dentro de uma faixa da população economicamente ativa. Aqui, como eu falei, a questão do óbito, né, ele reduziu, mas ainda está numa faixa em torno de 2 no Brasil como um todo, nessa média nacional, tem unidades da federação que isso é muito mais problemático, né? O próprio Rio de Janeiro tem pelo menos o dobro disso daí, pelo menos. Esse é um dado que chama atenção para a gente, né, em relação aos desfechos, né, novamente, ser Brasil como um todo, né, então a média nacional para tuberculose sensível, a cura está em 71%, e a questão do abandono, né, que a gente vê aqui em laranja, né, aqui, ó, 11,6%. Assim como nos casos de resistência, né, a rifampicina, o multidroga resistente, tá em torno de 55,7%, e a taxa de abandono aqui, ó, é muito alta, né, 21,9%. Então, isso, na verdade, assim como falência, né, chama atenção também que falência, ó, falência também chama atenção aqui, tá? Então, essa taxa de abandono aqui, 20%, 22%, é um fato preocupante, porque são pessoas que voltam, né, que estão aparentemente se sentindo melhor, ou teve algum outro motivo, pode ter sido um óbito que não foi notificado, ou está relacionado a mudança de lugar sem fazer a devida transferência, né, oficial, mas é um dado extremamente preocupante. Então, essa foi uma pincelada muito rápida da tuberculose, tá? A tuberculose é uma doença que está aí há alguns séculos, né? Ela tem relatos, né, de presença do bacilo da tuberculose em sarcófagos, múmia, na China antiga, então ela está perdurando até hoje, e é um descalabro, né, dentro da saúde pública, né? A gente vai ver daqui a pouquinho lá na frente, a gente vai entrar em pormenores sobre os potenciais, digamos, interligações, né? Covid-19, tuberculose, tipo de ligação é essa realmente, né? A gente vai entender isso daí um pouquinho melhor. Então, esse daqui é um gráfico, eu printei agora, um pouquinho, 20 minutos antes nesse nosso bate-papo, tá? Na plataforma da Hopkins, da Johns Hopkins, a gente tem hoje globalmente 22 milhões de casos, né? Estamos chegando a perto de 800 mil óbitos no mundo inteiro, tá? E isso do jeito que está indo, a gente, infelizmente, a gente ainda vê números muito crescentes, tá? Lembrando que esse universo aqui dos 22 milhões são aqueles que conseguiram ser notificados, né? A gente tem países aí que têm dificuldade grande de estar fazendo essa questão da testagem, né? Então, esse site aqui, que é o World Meters, né, tem uma parte relacionada exclusivamente para o coronavírus. Ele traz uma perspectiva interessante, porque ele nos aproxima da quantidade de testes, né? A gente vê aqui os dados, né? Em que posição está no ranking os países, né? A gente vê que a Índia agora está em extrema ascensão, ela provavelmente ela vai passar, né? Ela vai liderar o ranking, né? Acho que é questão de tempo. Então, a gente pegar aqui uma análise, né? Numa aritmética, vou botar uma aritmética mais simples, né? Não vou fazer nenhum tipo de avaliação
logaritma ou qualquer outro tipo de ajuste, tá? A gente, de uma maneira geral, né? Então, os Estados Unidos hoje, ele está testando 218 mil testes por milhão de pessoas, tá? Então, desses 218 mil testes por milhão já resultaram em 72 milhões de testes. Então, desses 72 milhões de pessoas testadas, a gente está chegando aqui ao número de 5 milhões e 600 mil. No Brasil, está testando 64 mil testes por milhão. Então, o Brasil já testou 13 milhões de testes, tá? E chegou aqui, ó, 3 milhões e 370 mil. Então, aqui já comparando, a gente vê que tem quase 4 vezes mais, né? Quase 4 vezes mais testes a população dos Estados Unidos do que a população do Brasil. A gente chegar para a Índia, então, né, que tem aqui, ó, 1 bilhão 381 mil habitantes, milhões de habitantes, está testando aqui é praticamente insignificante, né? Uma taxa de 22 mil por milhão de pessoas. Então, com essa taxa aqui de testagem, né, eles chegaram aqui a 2 milhões e 800 mil casos, né? Aqui, hoje, nas últimas 24 horas, já tem 65 mil casos, né? E é uma coisa que vai, se ele chegar no patamar de testagem mais elevado, né, isso com certeza vai mudar a panorama. Também a gente tem os extremos, a gente vê países como Emirados Árabes Unidos, Luxemburgo, que já testou o número da população pelo menos 2 vezes, tá? Tamanho, apesar de ser população pequena, mas também a identificação precoce ajuda a minimizar esses casos. E aqui no Brasil, mais um pouquinho de dado epidemiológico, antes de a gente chegar na questão mais pragmática, a gente tem aí casos confirmados, 3 milhões e 500 mil, tá? Vai para 110 mil óbitos confirmados. Isso está no site do covidsaude.gov, né, o site oficial do Ministério da Saúde, estratificado por diversas regiões. Você pode fazer uma avaliação mais sistemática, mais objetiva, se assim o leitor quiser, né? Estou entendendo essa magnitude do impacto, né, da abrangência desse problema em saúde pública, né, da tuberculose, que já vem há muitos anos aí, né, falei séculos, e o Covid-19 que apareceu agora, a gente tem observado algumas peculiaridades, tá? Então, no início, como toda doença nova, né, ela surgiu lá no final de novembro, dezembro, lá em Wuhan. A gente, como o primeiro patógeno, uma doença desconhecida, você nota aquele aparato generalizado, né, de equipamento de proteção individual, pensando nas piores formas de transmissão, né? E a gente pensa logo na questão da transmissão por aerossol, porque ela é imperceptível, né? Então, e consegue atuar em longas distâncias, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Tem 2 vídeos ilustrativos que podem ajudar a gente a entender essa questão do desenvolvimento, né, da transmissão aérea. Mas dentro dessa linha de raciocínio, eu queria trazer aqui, né, algumas premissas para esse entendimento, tá? A primeira delas é relacionada à transmissão aérea, tá? Eu vou comentar alguma coisa da questão da transmissão por contato, que está relacionada nesse momento exclusivamente à questão do Covid, tá? A tuberculose não tem. Então, a gente vai se ater nesse início dentro da transmissão aérea, tá? Seja ela por gotícula ou por aerossol. Então, a gente tem uma publicação aqui da Fundacentro, né? Uma entidade brasileira que faz a avaliação dos ambientes de trabalho. Ela é responsável por estar também fazendo um monitoramento de diversos protocolos, né, de avaliação no ambiente de trabalho. Hoje em dia, infelizmente, né, o certificado de aprovação não é necessário mais a emissão para alguns tipos de equipamento, né? Por exemplo, a máscara, até então, todas elas eram obrigatórias a ter o certificado de aprovação. Hoje a gente já não tem mais esse controle, né? Então, e aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente tem classificações diferenciadas usando o mesmo nome, por exemplo, máscara cirúrgica, onde em alguns países, por exemplo, Vietnã, em Hanoi, tem máscaras cirúrgicas que têm a descrição técnica, né, do dispositivo como sendo somente 2 camadas. E no mesmo Vietnã tem outras
outras marcas, outros fabricantes de 3 camadas, e assim vai. Na China é diferente, no Brasil pode ser diferente, né? Então, essa falta também de nomenclatura, digamos, mundial, ela também traz um prejuízo, né? A partir do momento que você faz a compra de algum tipo de EPI, e né, na atualidade a gente vivenciou isso muito, né? Porque, primeiro, o Brasil não tem parque industrial, né, autossustentável para isso, né? Tudo importado. Então, você acaba entrando em uma situação, principalmente nessa emergencial, você fez a solicitação, né, com a descrição de máscara cirúrgica, por exemplo, e aí pode ter vindo máscara cirúrgica de 2 camadas só, porque ela era padronizada naquele país como só de 2 camadas, por exemplo, né? Mas vamos voltar um pouquinho em relação a tamanho de partículas, tá? Então, esse material, né, é chamado material particulado. O material particulado tem 2 classificações importantes, né? São 2 cortes relacionados, que é o PM10, né? Então, o material particulado de 10 micrômetros, e o particulado 2,5 seria, então, o 2,5 PM, tá? De 2,5 micrômetros. Aqui tem as faixas, né, de tamanhos relacionados ao micra. Então, a gente tem pólens, esporas, bactérias que fica de 1 a 10 micras, fumaça de tabaco, né, ela tem uma amplitude, os gases são as menores partículas, né, e o vírus fica aqui, ó, 0,01 a 0,01 e 0,1 micra. Tá? A partir dessa faixa aqui, a gente está entrando em nanômetros. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a bactéria da tuberculose, né, a micobactéria, ela tem de 3 a 5 micrômetros, né, de tamanho e circunferência, né, uma variação 3D. O vírus que a gente tem hoje, o coronavírus, ele está numa faixa de 0,012, 18. Tá? O que seria isso? Então, ele está numa faixa entre 80 a 140 nanômetros. Tá? Alguma tendo o seu centro de tamanho para o 0,12, que seria 120 nanômetros. Tá? Então, essas nomenclaturas, elas acabam sendo de extrema importância, né? Importância a gente ter noção do tamanho, e aqui, para exemplificar, a gente tem a questão do fio de cabelo, tá? Fio de cabelo, ele tem em torno de 50 a 70 micrômetros, um único fio de cabelo, tá? No seu diâmetro. Aqui, a areia, né, da praia. Aqui a gente tem os particulados 10, que eu falei, né, o PM10, o azul, e o PM2,5, tá? Seria o vermelhinho. Então, o PM2,5, ele tem 2,5 micras. Tá? Existem outras situações, né, e dependendo também do procedimento que se faça, né, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre os procedimentos que geram aerossóis, tá? Esse particulado, ele pode ser extremamente fino, são as chamadas partículas ultrafinas. Tá? Muitas das vezes é possível também tê-las como presente em ambientes de obra. Tá? Tem obra construção civil que eu estou falando. Já foram publicados alguns artigos, dependendo do tipo de material que você vai estar trabalhando, há uma recomendação de se usar, inclusive, a N95, ou dependendo do material, né, se ele é oleoso ou não é, tem as outras classificações do tipo de máscara, que hoje não vai dar tempo de abordar, tá? Desculpa. Então, para a gente ter uma noção de tamanho, que o fio de cabelo, o 2,5, tá? Há particulados menores. Por que eu estou falando isso? Isso é um destaque importante. Quando a gente pensa, então, a distribuição das doenças transmitidas pelo ar, por gotículas, né, e aquelas por aerossol, aquela por aerossol, na verdade, o núcleo seco, né, da gotícula que vai ficar em suspensão no ar, ela vai estar, no caso da pessoa infectada, por exemplo, tuberculose ou por Covid, a micobactéria ou o vírus, ele vai estar dentro desse núcleo seco do aerossol que foi gerado, tá? E ele vai se ligar a esses particulados. Então, são os particulados, todo lugar que a gente tem, a gente não consegue ver, né? Mas há partículas em suspensão no ar, das diversas modalidades, desde poeira, mofo, enfim. Tudo vai estar esse universo micro, tá? E quando a gente entende que há a possibilidade, inclusive, do particulado ultrafino, que é até 10 vezes menor do que isso aqui, digamos, poderia ser um particulado de 0,20 micrômetros, né? Seria de 200 nanômetros, por exemplo, ele conseguiria pegar, tá levando para viajar dentro
né, da sua, como se fosse uma bolinha, né, flutuante lá de 0,20 micras, ele poderia estar levando ali talvez 2 ou 3 vírus, né? E isso é importante porque esses particulados ultra finos, eles conseguem penetrar, né, na máscara N95, por exemplo, né? Máscara cirúrgica, a gente vai se aproximar de uma possibilidade maior, né? Nunca, a ideia é não trabalhar com os extremos, nem nunca, nem sempre, né? Mas há a possibilidade, dependendo de inúmeros fatores ambientais. Inclusive, esses particulados têm sido já foco de estudos ecológicos relacionados à qualidade do ar, né? Então, vamos aqui à questão da viabilidade. O que chamou a atenção logo no início da pandemia foi a questão de duração de 3 horas, né? Partículas viáveis do Covid-19, a duração na superfície de cobre até 4 horas, e aí foi, né? Papel, plástico, foi aumentando até 72 horas, por exemplo. Isso trouxe uma preocupação muito grande para todo mundo, né? Porque como a gente vai estar relacionado aos ambientes, a gente em algum momento vai ter contato com isso, né? Então, aquele foi um estudo publicado na New England Journal, feito com americanos, e esse aqui foi publicado com pesquisadores chineses, tá? Ele traz uma outra vertente também muito interessante, que são materiais que a gente também está utilizando, né? Então, roupas de algodão, né? Pode ser a nossa roupa do dia a dia, o jaleco, ou algum tipo de, de capote, né? Então, a gente tem aqui a duração de até 48 horas, tá? Isso vai depender de como você está inserido também no meio ambiente. A questão da umidade, a questão da, da incidência de luz solar nesse ambiente, a questão da temperatura, isso tudo vai influir, né? Assim como o papel, né? Tem até a possibilidade de 48 horas, por exemplo, né? A outra coisa relacionada ao nosso fazer dentro da área da saúde, né, as máscaras cirúrgicas, a gente vê aqui também um hiato importante, que pode ser até 72 horas, há alguns, né, isso aqui conforme a titulação viral, né, a gente tem aqui, né, os logs, vai decaindo, e aí diminui a possibilidade da dose infectante, que até hoje a gente não sabe qual seria essa porção, né, de dose infectante, tá? Assim como as luvas de látex, né, a gente também tem aqui, ó, tem alguns extremos, mas pode chegar até 96 horas, 72 horas. O que isso quer dizer? Isso foi até uma coisa importante que o CDC chegou a publicar na página dele em relação ao rodízio de máscaras, tá? A gente pode ler aqui máscara cirúrgica, mas pode ser também a questão da superfície de contato do respirador, tá? Sendo ele PF2, PFF3, N95 ou N99, enfim, dependendo do tipo de possibilidade, tá? Então, eles promoveram, né, a questão do rodízio das máscaras, né? Você usa, então, hoje o respirador N95, deixa guardadinho lá, né, dentro de um envelope de papel, enfim, sem exposição ao meio ambiente, para não pegar mais poeira, aquela história de conservação do nosso EPI, tá? E assim faria o rodízio, né? Por que eles pensaram nisso? Porque já que tem a possibilidade, né, de diminuir muito o log, tá, de 96 até 96 horas, isso não pensando numa questão de fatalidade, de inexistência absoluta quase de reposição desses materiais, né? Os EPIs para a equipe de saúde que estaria de frente, né? Pensou nessa possibilidade, assim como nessa trajetória inteira, a gente tem visto também um bate-papo relacionado às diversas formas de estar processando o EPI. E hoje também não vai dar tempo da gente estar elaborando mais sobre isso, tá? Aqui eu vou trazer esse videozinho que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, tá? Os particulados e as gotículas e suspensão no ar, tá? É um videozinho curto, mas eu acho que vocês me avisem que eu vou clicar agora aqui, se vocês vão conseguir visualizar o vídeo ou não, só tenho que pedir para compartilhar uma nova tela, tá? Por favor. Aí. Vocês estão conseguindo ver? Tem um vídeo agora passando. Vocês estão vendo? Não, Fernando, não está aparecendo. Espera aí, eu vou compartilhar agora de novo, só um minuto.
consegue ver essa tela? É um boneco, um simulador. Fernando, você parou de compartilhar a tela. Compartilha de novo, que às vezes assim a gente consegue ver. Aí agora você está compartilhando. Tá nos slides. Tá, eu acho que eu não consegui fazer a operação de compartilhar o vídeo. Mas olha só, eu vou... Talvez se você minimizar, a gente Pela consiga imagem, acho que ver. dá para ter uma noção, tá? Então aqui a gente vê... Desculpa. Dá para ver as três perspectivas, né, com essa imagem. Vocês estão vendo a imagem de novo da apresentação? Sim, estamos vendo. Então aqui a gente vê, ó, um evento de tosse, tá? Sem nenhum tipo de barreira na frente. Aqui na segunda etapa, a gente tem o evento de tosse utilizando, então, o antebraço como uma cobertura, né? Uma barreira, tá? A gente vê que diminui o impacto, né, da explosão do ar que sai, né, da boca, do nariz, tá? E ele diminui a chegada até a próxima barreira, que no caso a gente está utilizando uma outra barreira, que seria uma outra pessoa, que seria uma pessoa que você está interagindo, né? E aqui, utilizando algum tipo de máscara, lenço, né? Você vê que ele não chega adiante, tá? A gente tem essa avaliação e isso vai diretamente relacionado ao que vem a ser o distanciamento social. O distanciamento social, né, num evento de bate-papo, por exemplo, o ideal, né, se a gente considerar todas essas perspectivas aqui, a gente pode ir pensando na distância, né, vou botar entre aspas, segura, para você ter uma conversa, né? Então, mesmo estando com máscara, você está vendo, né? Aqui no caso, ele está sem máscara, o da direita. A gente teria o envolvimento dessas partículas sendo liberadas para cima e para as laterais, porque teve a barreira antes, né? A possibilidade do distanciamento, aqui nesse caso em linha reta, para essa pessoa, ele estaria numa situação mais segura. Então, quando vem a normativa de que todos devem utilizar algum tipo de barreira de proteção, e eu vou botar no contexto da comunidade, né, na população em geral, né, quando a gente fala a máscara de tecido, a máscara cirúrgica, qualquer tipo de barreira já seria algo para evitar isso daqui, ó, tá vendo? Evitaria isso. Mesmo com a máscarazinha aqui cirúrgica, você vê que ainda vem, né, e dependendo da corrente, então, o distanciamento social não deve ser só pensado em linha reta, né? Ele deve ser pensado em 3D, né, ao redor. Tá? Hoje, a maior parte dos estudos vem trabalhando a questão do distanciamento de 2 metros, tá? No seu diâmetro, tá? Sendo sujeito aqui, né, no seu raio de 2 metros. Vocês vão encontrar literatura de 1,5 m, 1 metro. Enfim, se a gente pegar essa análise daqui, né, as pessoas, então, tendo máscara, poderia diminuir. Se pensar nessa linha de raciocínio, poderia diminuir. Tá? Aqui é um outro vídeo. Como eu não consegui fazer essa projeção, não sei se... De qualquer forma, fica aqui a sugestão de quem conseguir sair. Espera aí. Sair da tela de apresentação? Ou não? Não, tá ainda aqui para a gente na apresentação do simulador de tosse. Esse daqui é um link do YouTube. Tá? Foi uma reportagem feita por um grupo de pesquisadores japoneses. Tá? Então, se colocar ali, ó, NHK World, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo. Tá? Ele utiliza uma câmera ultra sensível, tá? E aqui a pessoa está a 1 metro falando. Tá? Distanciamento da fonte geradora, né, da boca de um com a boca do outro, está o distanciamento de 1 metro. E você vê a diferença que faz, né? Como que o mix das partículas, né, dos aerossóis que saem daqui, eles vão em turbilhonamento para cá, né?
pode ser chamado, né, pela física, que é o movimento browniano. Tá? Aqui também há um contexto de uma explosão desses aerossóis, tá? Que não é perceptível a olho nu. Tá? E um acaba inalando. É possível ver claramente a inalação de partículas dos dois por ambas as partes. Tá? Isso normalmente já acontece na fala. Né? Quando a gente fala, quando a gente está conversando, já sai alguma coisa. O vídeo também mostra que conforme você vai fazendo a intensificação do movimento da voz, o quantitativo de partículas sai com maior intensidade e o seu número também aumenta. Normalmente isso sempre existiu, né? O fato é, das doenças, né, a veiculação desses aerossóis, dos particulados que estão presentes naquele ambiente, eles vão propiciar, né, eles podem facilitar o deslocamento e a permanência desses aerossóis, desses vírus ou desses componentes patógenos, né, como o da tuberculose também, tornarem por mais tempo viável em suspensão no ar. Tá? Para finalizar essa parte, né, da questão para onde vem o ar, para onde é que vai, que é o ambiente hospitalar, também um simulador, tá? Seria um quarto de isolamento. A gente vê aqui a questão da projeção do ar. Vocês veem cores diferentes das setas, que quer dizer que há uma diferença de temperatura, criando um fluxo contínuo daqui de cima para aqui para baixo. Tá? O verdinho seriam os feixes luminosos laser, tanto aqui quanto aqui, as duas máquinas, seriam um corte sagital e transversal. Tá? O que quer dizer com isso? Aqui foi feita a simulação, tá? Então aqui a gente tem, né, uma tosse normal, uma tosse leve e um doente, né, que está com uma lesão importante no pulmão e aí provavelmente está com alguma coisa com uma alta carga de doenças. Tá? Aqui, dependendo do corte de avaliação, né, lá do feixe luminoso, lembra da foto aqui? Né? Se ele vai ser na transversal ou sagital, a gente vai ter essa perspectiva aqui. Ó. Aqui o corte transversal. Uma tosse normal, olha aqui, graficamente, né, pessoa sem máscara, não é visível a saída. No corte sagital sem máscara é muita coisa de partículas, tá vendo? A distância que também se percorre, 80 centímetros. Tá? Aqui também, ó, sem máscara, distâncias percorridas. A gente vê quando comparado, né, sem máscara. Máscara cirúrgica ou máscara N95, a gente vê que a máscara N95 ela é muito importante. Tá? Novamente, o 95 quer dizer que dá 95% de barreira, né? Existe a possibilidade, dependendo do tempo de uso, das condições ambientais daquele ambiente, temperatura, tempo de exposição, o cuidado da máscara, isso pode gerar pequenas rupturas nas fibras, né? Então, ela não é 100%. Tá? Tem a N99? Tem a N99. Ela vai conferir o quê? 99%, né, de efetividade, né, de eficácia, tá? Porque o material foi testado e ele permite a barreira de 99% das partículas, até 0,3 micras. Tá? Aqui no corte transversal, a gente vê que sem máscara não sai partículas. Não, sai. A gente vê aqui pelo corte sagital. É muito grande. Isso faz diferença por quê? Na hora que você vai se posicionar também frente ao doente, que pode ser em frente a ele, pode ser na lateral, isso fará diferença. Né? Assim como se ele estará de máscara ou máscara N95, né? Fará diferença a abordagem pela esquerda, pela direita, pela frente. Por quê? Porque pode estar relacionado também da onde vem corrente de ar. Para vocês terem uma ideia, uma situação de conforto, assim, né? Um ambiente, digamos, normal, controlado por ventilação, né? Tipo um ar-condicionado, split ou ar-condicionado central, daria uma sensação de vento de 0,25 centímetros por segundo, né? Essa seria uma de conforto com conforto, né? Aquela coisa que você não sente aquele vento, mas ele está passando por você. Tá? Eu tenho que separar espaço para pergunta, né? Então vamos lá.
Essa introdutória toda, eu gastei um pouco de tempo importante nele, mas eu acho que é fundamental para a gente entender que o foco, na verdade, ele não pode ser exclusivamente no agente, né? Seja ele a tuberculose, seja ele sarampo, varicela, Covid-19. Essas doenças transmitidas pelo ar, por aerossóis, por exemplo, elas devem ter já a sua a sua cerne, né, dentro do ambiente, como se fosse uma medida padrão, um ambiente padrão, né? A gente fala, a gente utiliza a precaução padrão. Por quê? Você vai usar luva lá para a pessoa na hora de colher sangue, você pode ter exposição ao sangue. Da mesma forma, eu preciso ter um quarto padrão, ou uma enfermaria padrão. O que seria isso? Seriam locais específicos, né, dentro da sua comorbidade situacional, para a avaliação desse tipo de ambiente. Então, uma enfermaria com 12 leitos, né? A gente tem 40 metros quadrados de enfermaria, 12 leitos, vai ficar um pouco complicado, né? É split, porque a moda hoje é trazer o conforto térmico, até porque tem outros agentes que diminui com a presença, né, da temperatura. Mas há outros que se você não providenciar a questão da troca de ar, por exemplo, isso vai ficar prejudicado. Então, esse primeiro aqui é um manual muito interessante, ele foi pensado, a princípio, voltado para, de uma maneira geral, é um checklist, né, para qualquer tipo de avaliação de controle e prevenção para infecções, tá? Ele traz questões da ventilação, que hoje a ventilação tem sido um problema nessa discussão do Covid. Por quê? Ainda não se bateu o martelo, né, pelo menos para as entidades de grande importância mundial, como a própria OMS, apesar de ter feito uma abertura importante para a discussão disso, né, eles cederam, digamos assim, né, cederam para que houvesse espaço para esse debate. Já há inúmeros artigos e estudos já evidenciando a questão do Covid-19 por aerossol, tá? Seja na transmissão direta, seja na sua permanência em ambientes, principalmente indoor, né? São os ambientes fechados, você consegue coletar amostras com materiais específicos de coleta de amostras de ar. Tá? Esse documento aqui, que ele é um atualizado das medidas de controle de prevenção, o último era de 2009, né? Esse é de 2019, ele traz algumas coisas importantes. Uma delas seria essa daqui, né? Perdão por estar em inglês, eu aproveitei a palestra que eu dei há poucos dias pelo Stop TB e não consegui traduzir no tempo necessário para estar trazendo para vocês, tá? Mas ele fala da seguinte coisa, né? Primeiro, a gente tem que pensar em diversos elementos, tá? Alguns componentes que são muito importantes, né? Então, são pelo menos 3 que ele menciona aqui, e que vai ajudar num processo de implementação, tá? E que vai também fazer com que haja o quê? Não há de se pensar somente a questão da mudança por mudança, né? Tem que ser assim. Na verdade, todo o processo de mudança comportamental, ele tem que ser seguido por um processo de avaliação processual, né? Porque se você não fizer um monitoramento da adesão daquelas práticas, né, pode ficar um pouco complicado, por mais que haja, em alguns momentos, um entendimento, né, de que dentro dessa fase do controle de infecção para a tuberculose, aí entra essa questão do Covid também, os pontos hierárquicos seriam, né, medidas administrativas, medidas de engenharia de controle ambiental e as medidas de proteção individual, onde as medidas administrativas gerenciais elas teriam um impacto maior de baixo custo a princípio, né? Mas se você parar para pensar, né, quando a gente menciona comportamentos, e comportamentos em tempos de pandemia, que é considerada uma situação de desastre grave, né? Pandemia, desastres, bombas, terremotos, tsunamis, entra tudo no mesmo bojo de avaliação, o próprio manual da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a Organização Internacional do Trabalho, ela trouxe esse manual e ele é muito interessante. Eu diria que até hoje é uma leitura obrigatória, tá? Então, a gente enveredar para os ambientes de trabalho, aqui ele traz de maneira geral, tá? Mas o entendimento de que
situações de risco, por exemplo, você dentro do seu ambiente de trabalho, você conseguiria fazer a avaliação diagnóstica, isso é o primeiro passo já, né? Você ter a noção e o entendimento e pertinência conceitual de que você primeiro precisa entender o seu ambiente de trabalho, porque ali você vai passar uma parte do seu dia, uma parte da sua vida é no ambiente de trabalho. Então, isso já é um primeiro ponto. E a gente pode ler da seguinte forma: isso pode ser trazido para ambientes, vamos supor, sala de aula. Então, é um ambiente de trabalho para o professor e é um ambiente ali onde os alunos estão também interagindo entre eles. A partir do momento, essa sala, qual é o diagnóstico situacional dessa sala? Quais são os critérios, os quesitos para que eu possa avaliar essa sala? Isso é um ponto importante porque tem se falado muito na mídia leiga, né? Ah, mas é manter o distanciamento social, é abrir janela e é fazer não sei o quê. Mas isso pode trazer um fator de confundimento para aqueles que não tenham conseguido captar essa ideia, né, de uma maneira muito pragmática, palpável. Quando a gente leva isso para dentro do ambiente de saúde, né, é quase que uma questão unânime que você já taxa ali que quem está ali tem a obrigação de saber tudo, né? E a gente sabe que não é assim, né? Independente do nível de formação, seja ele elementar, básico, nível superior, enfim, há peculiaridades do seu fazer, né, que não te colocam numa posição confortável do processo de tomada de decisão macro, né, ou para o seu fazer, né? Você sabe fazer muito bem a administração de um antibiótico ali na veia, você sabe fazer muito bem um exame físico, você sabe muito bem fazer a higienização das mãos, beleza. Mas a partir do momento que você não consegue ter a visão do todo, de todos os processos de trabalho ocorrendo simultaneamente para a atenção ao doente, que também tem uma vasta oportunidades de diferentes abordagens, você também está ali com um paciente que você não tem ideia, ele pode não ter o clássico da sintomatologia, por exemplo. Se a gente considerar o COVID, tem estudos aí que já mostraram de 20% a 25% não apresentam ou não apresentaram nenhum tipo de sintoma que levou, inclusive, o próprio sintomático, né, sendo leve, a achar que aquele é um sintoma, por exemplo. Então, essa falta de perspectiva de quem está realmente sob risco e quem pode transmitir, ele é digamos, é um ruído para aqueles que não estão conseguindo, a população em geral que não está conseguindo absorver isso, né, ver isso palpavelmente, e aí a gente vê as medidas de relaxamento a todo instante, né, em alguns momentos falta de comunicação entre gestores, em algum momento falta de comunicação entre os pares também, né, e isso acaba trazendo sérias consequências, tá? Não digo de imediato, mas pode ser, né, a curto prazo. Então, aqui ele traz uma coisa importante, né? Poucos manuais trazem isso, ou orientadores ou guidelines, que seria você olhar o layout do seu ambiente de trabalho para você, então, poder implementar potenciais mudanças para que se consiga o quê? Atingir o distanciamento físico, por exemplo, né? O distanciamento social. Aquilo que eu falei, os aerossóis, você está numa conversa normal, o aerossol vai estar ali, ó, uma distância de 1 metro, pelo menos, há troca de aerossóis. Um respira o ar do outro ali. Tá? E se tiver partículas virais, ele vai ser inalado sem menores problemas. Tá? Ele também avança na questão sistemática da limpeza e os produtos adequados. Hoje em dia, há algumas empresas que você não tem um processo de qualidade embutido, né, nos tipos de desinfetante utilizados. Não raro você consegue ver a questão da solução desinfetante sendo diluída ali mesmo pelo profissional, né? Ele pega um galão de uma coisa, o outro galão, de repente, às vezes até reaproveitável, né? Nas áreas que tem, por exemplo, hemodiálise, você vê lá aquela triste situação, o cara olhando no olhômetro, põe tanto desinfetante, abre lá a bica e assim vai, né? Então, é claro, tem empresas sérias que também trabalham com um teor de qualidade, para mostrar como isso está tudo interrelacionado. Eu vou trazer agora uma coisa, eu vou passar aqui essa parte dos outros detalhezinhos, eu vou trazer uma coisa mais pragmática aqui, né? Então, alguns exemplos
sobre medidas e estratégias administrativas em nível municipal, né? A Prefeitura do Rio pintou nas diversas ruas aqui do Rio de Janeiro, então a ideia era que todos pudessem observar, não só os carros, os moradores e aqueles que transitam. Eu vou trazer o relato agora de experiência lá da UFRJ. A gente montou como se fosse um folderzinho, tá? A gente disponibilizou em PDF nas 9 unidades de saúde que a UFRJ tem, tá? Ele já estamos trabalhando numa atualização dele, porque essa versão é do dia 14/4, tá? Algumas coisas do que se está sendo debatidas atualmente, a gente botou numa situação indicando a questão da transmissão por aerossol, mas não taxamos, porque ainda faltava uma avaliação mais robusta, né? Essa aqui é uma foto que foi do próprio governo federal, que foi assim no início, quando eles colocaram à disposição aqui. Infelizmente, não entrou a questão da falta do paladar ou do cheiro, tá? Que veio surgindo depois. Então, esse daqui é um bate-bola pronto, imediato, para poder a gente ter uma noção, né, geral de como trazer um ambiente saudável e, diretamente ou indiretamente, medidas relacionadas para esse controle da tuberculose e do Covid-19 no ambiente de trabalho, tá? Primeira coisa, a gente vai sempre pensar nas estratégias administrativas como sendo as mais importantes, tá? Que é o diálogo, são as normas, são cartazes. Então, o senso de coletivo ele tem que estar presente todo momento, tá? Disponibilização imediata, isso é uma coisa que pode parecer besteira ou, não é possível que isso não aconteça. Mas a não informação correta de onde se obter a disponibilização imediata de determinados tipos de equipamentos de proteção individual, ele traz uma preocupação e uma angústia muito grande. Vários profissionais de saúde vêm relatando isso. A nossa experiência lá na UFRJ e na UERJ, ela trouxe isso para a gente no auge da epidemia lá, né? A identificação dos sintomas respiratórios. Esse daqui, então, é um dos procedimentos rotineiros mais complexos. Pode parecer fácil. Você vai perguntar se está tossindo, se não está, há quanto tempo, né? Isso, inclusive, ajuda no diagnóstico, né, diferencial para a questão do Covid-19, né, a sintomatologia, há quanto tempo está sintomático respiratório e da tuberculose. Isso é uma coisa importante, tem que se atentar, né? A higienização das mãos, a gente adotou, né, o conceito 60-20-60, que seria uma higienização mais robusta assim que entra no ambiente de trabalho, e ao sair também mais robusta. Durante a assistência, 20 segundos. Onde também há a questão da disponibilização do álcool em gel nas paredes, corredores, enfim. A gente lançou também um formulário online, né, para ter acesso, né, profissionais de saúde. Algumas outras unidades, além da UERJ, UFRJ, como mencionei, já estão trabalhando nessa perspectiva também. Isso ajuda né, faz parte digamos, do Digital Health, né, que está sendo promovido pela Organização Mundial de Saúde já nos últimos 4 anos. Existe um grupo de trabalho específico da OMS voltado para o Digital Health. A Rede TB também tem enveredado muito para isso, né? Isso ajuda muito na questão da avaliação e predição de algumas situações. Eu termino em 15 minutos, eu acabei passando um pouquinho do período, eu sei que alguns têm atividade às 19 horas, né? Camila me falou. Vocês me perdoem se eu passei um pouquinho do tempo. Outra coisa são as estratégias gerenciais, né? A construção coletiva. Você tem que participar, aqueles que estão na ponta também. Porque se aqueles que estão na ponta não entendem do processo, né, fica um pouco difícil, por mais perfeito, botar entre aspas, você entenda que aquilo é melhor para eles, se não tiver a questão da participação, da voz do sujeito lá da ponta, do trabalhador que está ali, isso tende a chance de diminuir a adesão, né? E a aplicação desses processos de uma maneira mais confortável para todos e com segurança. Deve ter parcerias institucionais, ainda mais em momento de pandemia, tá? A cooperação deve ser mútua, todos devem falar a mesma linguagem, não tem o melhor, não tem o pior, tem que ser em conjunto. Novamente, a gente está falando de desastre, né, sob a rúbrica de pandemia, tá? O estabelecimento de fluxo de identificação precoce, isso é muito importante, tá? Uma comunicação
contínuo através, seja de alto-falante, seja de grupos de WhatsApp, seja de PDF, e-mails, cartazes, tá? A necessidade veemente de ter o protocolo escrito, pode ser o escrito digitalizado ou escrito à mão, e que tenha ampla divulgação, tá? Associado também, é claro, você não vai conseguir fazer milagres se não tiver uma alocação de recursos específicos, nem que seja para priorizar determinadas áreas críticas, tá? O estabelecimento de prioridades, uma prioridade para mim pode não ser a prioridade para o outro, então a questão da construção coletiva é isso, né? Ajudar a identificar prioridades com diversas perspectivas, né? Isso daí é essencial, né? Assim como capacidade instalada laboratorial, para você ter o tempo-resposta, né? Não só para o COVID, tá? Mas para a tuberculose também. Hoje, o ideal seria ter o resultado no mesmo dia para a tuberculose, na leitura de lâmina, por exemplo, um esfregaço, né? Só que não é a realidade para todos, né? Hoje, o que acontece é nas unidades que tem um estabelecimento mais coordenado, uma equipe própria, né, um laboratório específico de micobacteriologia, talvez chegue a dar resultado em 24 horas. Fora isso, a gente ainda vê a trágica peregrinação do tempo em relação ao feedback a chegar até a mão do clínico ali na ponta, principalmente se for paciente internado, né? E em hospitais que não tem número adequado de quartos de isolamento, né, ou quartos de contenção respiratória, né, há diversos adjetivos para isso, dentro do que seria o layout, né, e o proposto para o quarto de isolamento, você fica também à mercê. E aí é um eco que a gente discuta nas unidades hospitalares, ficou internado aqui com a gente, já tem 2, 3 dias, fiquei respirando com ele, não sei o que lá, e agora que descobre vai fazer o quê? Não tem nem onde botar, tenta colocar uma máscara cirúrgica lá no indivíduo, e assim vai, né? Tenta se abrir um pouquinho a janela, pega isso, pega aquilo outro, e a gente sabe das dificuldades. Aqui uma coisa um pouco mais específica para o Covid, em questão às vulnerabilidades que começaram a aparecer, né? Aqui, como eu falei, a questão do distanciamento, né? O mínimo, dependendo do tipo de ambiente, aqui no caso, um ambiente aberto, poderia ser pensado, né, aventada a questão de uma distância mínima de 1 metro, o ideal seria 2 metros, tá? Quando a gente pensa em ambiente fechado, hospitalar, onde tem 1/4, 1/5 de pessoas que podem carrear o vírus do Covid-19, por exemplo, que são as assintomáticas ou pré-sintomáticas, mesmo com todo o critério de avaliação, né, ou capacidade instalada de teste, pode haver uma exposição, digamos, inoportuna, né? Você não está com o equipamento de proteção individual apropriado. Então, enfermarias, onde tem split, não tem renovação de ar, é muito complexo isso. Ouso dizer que o ideal seria pensar em barreiras efetivas, tá? O ideal sempre seriam medidas amplas, tá? Do ambiente, porque o que eu falei, enfermaria, padrão, quarto de isolamento, padrão, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí a gente pensa em filtro EPA, luz ultravioleta, ventilação natural, monitoramento dessas taxas de ventilação em algum momento, monitoramento de taxas de CO2, por exemplo, que é um indicador indireto também de manutenção, né, digamos, da permanência de trocas de ar, tá? Fora isso, você não tem isso mensurado, é como se estivesse apostando, né? A gente olha ali, o indivíduo tá bem, não tem sintoma nenhum, mas será que ele entraria no critério de 1, né? Entre 5, ele estaria com Covid, mas assintomático, tá? Então, isso é muito importante, né? A gente também fez a questão de avaliação da durabilidade das máscaras de proteção individual, né? E respiradores, tá? O ideal, né, em relação às medidas de engenharia, a gente teria, então, que ter esse quarto de isolamento, idealmente com antessala, também com sistema de exaustão, tirando sempre a pressão negativa para que não saia, né, com exaustores, dependendo do local. Se a gente pensar, por exemplo, um prédio alto, o quarto de isolamento fica lá em cima, no 10º andar. Talvez não precisaria de filtro EPA, por exemplo, né? Poderia ser usado somente exaustores. Tá, lá no 10º andar tem uma circulação externa, né, um vento muito grande,
isso rapidamente utilizaria o que a gente fala que seria a diluição dessas partículas, tá? Se for um ambiente que não tenha um local aberto para isso, pensar, então, sistemas de filtro EPA e todo aquele controle de qualidade. Poderia se pensar também a abertura da porta como tempo dependente, né? O que a gente vê hoje são quebras de barreira para isso. Mesmo tendo a antessala, você não espera fechar a porta do quarto para poder sair com a porta da antessala, né? Por exemplo. Assim como o uso de escadas, né? Dependendo do local, do prédio, da casa, enfim. Definição de fluxos contínuos, isso ajuda a evitar cruzamento subida e descida, né? Isso é importante. Assim como elencar algum tipo de prioridade para o uso dos elevadores. Esse daqui também é um objeto complexo de avaliação, dependendo do tamanho do elevador existente. Às vezes é único para aquela unidade, e o perfil de pessoas que estão ali trabalhando ou transitando. Tá? Sinalizações intuitivas, então um trabalho importante com a questão da comunicação, tá? Objetiva. Eu estou dando muito enfoque na questão das medidas administrativas, porque sem elas eu acho que inviabiliza muita coisa, porque a gente está trabalhando num período que não tem verba, né? Então a gente tem que fazer milagre com o que tem. Uso de adaptações, em algum momento isso vai ocorrer. No desespero, dependendo do que se tem ali, você vai acabar lançando mão. Só chama-se atenção para a questão da falsa sensação de biossegurança, né? Então, você está aqui filtro EPA, né? Tem um discurso, vamos botar filtro EPA aqui, que vai prover tantas trocas de ar por hora, beleza. Mas se não for feito, né, o monitoramento, o controle de qualidade daquele filtro, a limpeza do pré-filtro constantemente, a avaliação da saturação do próprio filtro, se não tem um contrato de manutenção, você tem uma máquina que, na verdade, está ali coletando poeira, crescendo fungo e outras bactérias, tá? E traz a falsa sensação de segurança, né? Então, a meta é o trabalho decente e seguro para todos. Isso é muito importante. Para finalizar aqui, essa parte desse prospecto que a gente utilizou, a questão do face shield ele também é importante, ele traz uma barreira física importante. Se a gente considerar, então, em níveis de proteção, você está com máscara cirúrgica, dependendo da sua unidade fechada, né, de atendimento a paciente, o ideal também seria usar o face shield, por exemplo, né? Toque e capote descartável. Uma das coisas importantes é a questão da desparamentação, né? O ideal é que se utilize uma pessoa independente, dependendo do volume de pessoas que vão estar utilizando para o processo de desparamentação, né? Tem uma unidade que tem 50 pessoas, por exemplo, né? Fisioterapeutas, médicos, assistente social, fono, enfermagem. Quem avalia, né? Então, é aquela coisa do estresse o tempo todo, você acha que está conseguindo se desparamentar da maneira certa, correta, mas há alguns percalços que você acaba não visualizando, né? Então, essa estratégia de ter uma pessoa, pode ser da equipe, mas que faça somente isso, né? A avaliação da desparamentação ou a avaliação dos procedimentos dentro da própria unidade, porque isso seria um tipo de trabalho também, né? Seria como parte do procedimento de biossegurança generalizada, tá? Uma vez que o COVID, nessa situação, ele também se faz presente pelo depósito das gotículas que vão, né, caindo, ou pelos aerossóis que vão estar ainda em suspensão no ar e vão estar se depositando levemente, né? Para vocês terem uma ideia, o aerossol pode permanecer até 24 horas no ar, ele vai descer 2 metros, 2,5 metros, num período de 24 horas, por exemplo, né? Então, tem trocas de plantão, por exemplo, você vai ter ainda ali, ó, circulando. Então, ele vai para um lado, ele vai para o outro, se não houver renovação do ar, né? Ao mínimo de 6 trocas de ar por hora, tá? Nos ambientes que estão já em funcionamento, e nos novos, de pelo menos 12 trocas de ar por hora, tá? Isso é importante ter um cálculo para isso, para esse monitoramento também. E finalizando, atitude sempre com foco, né? Então, haja com cautela, planeje suas atividades, não seja mais uma vítima, se necessário, peça ajuda. Caso haja quebra de barreira em qualquer das etapas da sua assistência, notifique imediatamente. Desconstruir a questão do culpado, não há culpados, todos somos corresponsáveis. E, claro, busque informações sempre em fontes oficiais. Senão fica aquela coisa do disse-me-disse, aqui algumas referências, né? Esse trabalho foi elaborado por mim, pela doutora Mônica da Fiocruz,
e teve um corpo docente lá da Faculdade de Medicina, a enfermeira Roberta Guiar, né, lá da UFRJ, tá? Então, trabalho em conjunto. Não sei se a gente já tem tempo, acho que a gente podia abrir para pergunta. Eu vou falar, olha só, 3 minutos esse daqui, tá? Aqui é uma situação bem pragmática, tá? Algumas estratégias administrativas no setor de coleta de escarro, lá no Instituto de Doenças do Tórax da UFRJ, né? Será que isso funciona realmente? Então, essa daqui é uma área do nosso ambulatório de tuberculose, tá? O que tem de pró e contra, né? Então, os exames são marcados, né, por agendamento. Aqui é muito aberto, tá? Não tem mais nada em volta, é arborizado aqui pelo lado. Então, uma circulação de ar livre, tá? É um lugar independente. Tem luz solar o dia inteiro, tá? Uma área aberta. O local da assistência e o tratamento é o mesmo para a coleta do material, tá? Isso também facilita. E é mais, digamos, mais propício você ajudar a fazer esse monitoramento do uso de máscara, tá? Acho que a gente consegue visualizar isso. Contras, né? Quais são os contras de ter esse local aqui? Primeiro, se houver uma necessidade de emergência, a gente faz no primeiro atendimento, mas o hospital da UFRJ, ele fica um pouco distante, né? Tem que ser... Não é muito distante, dá para ir a pé, mas é aquela coisa. A emergência, quando aperta, a gente faz o primeiro atendimento ali, mas tem que ser removido, né? Porque é uma unidade ambulatorial exclusiva. Tem carrinho de parar, tem tudo certinho, mas o pronto atendimento a gente faz, tá? Uma outra desvantagem é que o prontuário não é totalmente digital aqui nessa parte, né? Então, há necessidade da equipe daqui administrativa e, às vezes não, muitas vezes, a equipe de enfermagem tem que ir dentro do hospital buscar os arquivos dos prontuários e para levar lá para dentro, tá? Aqui seria nossa coleta de material no terceiro andar, tá? Os prós e contras seria o quê? Primeiro, a gente tem de pró, né? O exame também é marcado, né? O escarro induzido é marcado por agendamento. Pode acontecer de famílias inteiras, né? Para avaliação. Eles moram muito longe, esse caso aqui a família morava distante, veio todo mundo junto. Você vê que a questão aqui é muito arejado, não tem mais nenhum outro tipo de ambulatório, tá? Nenhuma outra porta aqui. Aqui é um corredor imenso, tá? Sai do elevador da escada, vem direto para cá. Aqui tudo é janela aberta, tá? E luz solar. Essa parede toda aqui, tudo é paredão de 4 metros e com as janelas abertas, tá? Também sol o dia inteiro e o teto é muito alto. O que depois contra, né? Então, os pacientes suspeitos entram no hospital. Essa é a primeira coisa. Apesar de orientações lá do ambulatório, fornecimento de máscara lá embaixo, nem todos chegam aqui com máscara, tá? A outra é a questão em algum momento, a maioria dos pacientes acabam utilizando o elevador, ou porque está com falta de ar, ou está cansado, ou está não sei o quê, ao invés de usar as escadas. Então, isso é um outro complicador, porque não há aderência, às vezes, por conta do uso da máscara, né? E aí você faz o quê? É um difícil monitoramento, né? Por mais que chegue aqui, a gente tem a máscara para disponibilizar, né? Mas pode acontecer esse viés do tempo, o encontro, né, de pacientes externos com paciente interno. Aqui mostrando, né, como é que funciona a nossa área de coleta, né, dentro do hospital. Tem a rede toda aqui direitinho, né? Aqui é na área externa, lá na nossa clínica. Tem uma bala de oxigênio. Então, o que a gente fez, né? Pensando de uma maneira gerencial, administrativa, de prover algum tipo de biossegurança, né? O que a gente fez? A gente fez um levantamento, na verdade, ele foi como se fosse uma pesquisação, né? A gente já sabia que precisava, né, tirar de circulação dentro do hospital os pacientes potenciais ou sabidamente resistentes que estavam em monitoramento para tuberculose multidroga resistente ou uma monoresistência. Então, o que a gente fez? Dentro desse universo das 219 amostras de 2017 e 2018, a gente fez uma separação e aqui o que a gente descobriu, né? Não é que descobriu, a gente já sabia que não podia, né, entrar. Então, a gente não fez um recorte antes e depois, mas aqui a gente propiciou uma medida administrativa onde foi feita uma triagem muito bem feita por todos lá do ambulatório, da própria enfermaria, né? A gente
conseguiu ver, né, dos 10 pacientes que a gente teve amostras como multidroga resistente nesses 2 anos, tá? Somente os que precisaram fazer escarro induzido, tá? Então, dos escarros espontâneos, a gente não fez esse levantamento. E foi também com o aparecimento de GeneXpert. Então, a gente utilizou como carro-chefe dessa situação a avaliação do GeneXpert, tá? Para a gente chegou no início de 2017, finalzinho de 2016, início de 2017. Então, esses 10 pacientes multidroga resistentes, né, a gente vê que 8 ficou lá fora mesmo. Então, a gente conseguiu fazer uma triagem aí de 80% dos pacientes multidroga resistentes não entraram mais no hospital. Eles conseguiram fazer lá no ambulatório mesmo, tá? Assim como a gente também teve alguns casos positivos aqui, né, no terceiro andar. Lembrando que a gente também atende paciente internado, tá? Então, a amostra é coletada lá no nosso escarro induzido aqui. Aqui pode ter ocorrido, provavelmente foi o que aconteceu, alguma coleta dentro do quarto de isolamento. A gente tem uma pré-triagem na nossa emergência, que é feito com pneumo, e lá é encaminhado para o quarto de isolamento, e ali é feita a coleta, porque é um quarto de isolamento, com antessala, tem filtro EPA, tudo direitinho. Mas aqui a gente ficou feliz de ter conseguido fazer de forma, né, direcionando o caminho, né, o fluxograma direitinho, tá? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu não sei se atendi na plenitude toda o que vocês tinham de expectativa, mas a gente abre para conversa agora. Eu não tenho problema de horário hoje, tá? Então, é claro que não vai ficar até as 10 horas da noite não, hein, Ricardo? Mas dá para ficar aqui conversando um pouquinho mais, tá? Enfim, eu guardo as perguntas, estou aqui à disposição. Vou só beber uma aguinha. Obrigado, Fernando, pela excelente apresentação. A gente abre para perguntas agora. Pedimos para que as perguntas possam ser enviadas pelo chat ou até mesmo Tem algumas abrir o perguntas. microfone. Foi o meu que estava ligado aqui. Desculpa, eu desliguei. Tem algumas perguntas que já foram feitas no chat. Sim, Valeria eu vou ler. para resgatar. Eu vou ler aqui. Então, voltando, só se alguém sentir à vontade, pode abrir também o microfone e fazer diretamente a pergunta para o Fernando. Nós temos aqui do André, que ele mandou. Fernando, boa noite. No retorno às atividades educacionais presenciais, mesmo com o distanciamento de 2 metros no raio entre os alunos e com a ventilação natural, poderá haver fluxo de ar com velocidade distinta naqueles ambientes. Se houver uma pessoa positiva que esteja assintomática ou oligoassintomática, se ela tossir ou espirrar com o uso irregular do EPI, poderá, pelo fluxo de ar, contaminar várias pessoas e objetos naquele local. Vejo então a necessidade imperiosa de testagem em massa nesse alunado e profissionais de forma irrestrita e numa periodicidade em curto espaço de tempo, que pode acabar dificultando o retorno. Gostaria que você falasse a respeito. Tá, tem mais um pouquinho dele aqui. Ele fez mais uma observação embaixo. Depois, Aqui, ó. por conta também do risco de contaminação por contato dos objetos com a viabilidade viral por algumas horas ou dias. Bom, André, boa noite. Eu conheço o André. Que bom que você trouxe essa pergunta para a gente. Ela é uma pergunta muito importante, tá? Não sei se vou ter todas as respostas, né, digamos assim, no nível de certeza que a gente gostaria de estar escutando hoje, né? Vou trazer alguns aspectos que podem ajudar e direcionar o foco para uma melhor estratégia dentro do seu local de trabalho ou dentro do seu ambiente hospitalar, né, de assistência, pensando como gestor, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Tem duas situações. Uma delas é a questão do aluno, né? A questão do alunado. E depois tem a questão do profissional de saúde. A gente vai considerar, então, eu entendi que seriam duas situações, né? Então, uma dentro de sala de aula e a outra dentro de um ambiente, estabelecimento de saúde, pode ser ambulatório, pode ser internação, né? Eu acho que entendi que seria isso. Então, vamos lá. Para os ambientes educacionais presenciais, a primeira pergunta é: qual é o tamanho dessas salas?
qual é a questão da ventilação natural, por mais que tenhamos escrito, né, que está escrito aí, janelas abertas, é aquela coisa de uma avaliação métrica, né, digamos assim, para a gente ter a certeza de que o tamanho, né, o metro cúbico de ar dentro daquela sala, daquelas 4 paredes, mais teto, né, e o chão, o que comporta de ventilação natural? Há uma corrente de ar entrando e saindo, a gente consegue ter uma perspectiva de que a renovação do ar está acima de 12 trocas de ar por hora, por exemplo? Aí vem uma segunda pergunta embutida nessa, né? Quem faria essa avaliação de mensuração? Até porque a avaliação de renovação de ar, ela é muito, digamos, ela é irregular, tá? Ela traz uma aproximação de períodos. Novamente, isso tem a ver com a velocidade que o ar está entrando e saindo. Tem um termo que é utilizado que é a idade do ar. O que seria essa idade do ar? Enquanto está se promovendo a troca de ar por hora, há uma porção de ar que ela ainda permanece ali dentro, que seria um ar antigo ali dentro, ainda que está... Eu estou tentando botar isso de uma maneira didática, está separando, mas tudo é tão rápido, tá? Mas tem a questão do ar, que ele vai estar recirculando, e seria um ar velho, digamos, tá? Então, a idade desse ar, ela é um pouco diferente daquele que acabou de entrar e acabou de sair. Tá? Didaticamente seria isso, mas acontece tudo muito rápido. A outra coisa seria relacionado a que umidade do ar a gente está se referindo, que ambiente. A partir do momento, né, as avaliações que eu mostrei de viabilidade viral é ambiente controlado, tá? Laboratório, ambiente controlado, 20 a 23 graus, talvez alguns utilizam 25 graus, com uma umidade relativa do ar de 40% a 50%. Então, se a gente pegar Rio de Janeiro, se a gente pegar, eu não sei qual é a umidade relativa do ar de Ribeirão Preto, e se a gente pegar Belém, Manaus, são completamente diferentes. Se a gente for ali para o Piauí, se a gente for para a região Nordeste, onde tem seca, a umidade do ar vai ser totalmente diferente. Isso implica, as implicações são diretamente relacionadas à viabilidade viral. Tá? Assim como a própria temperatura. Se por um lado, nas regiões tropicais, aqui em Rio de Janeiro, é muito quente, né? É muito úmido, traz a questão se a umidade ajuda a permanecer, né? Aquele núcleo seco do aerossol ainda em circulação. Por outro lado, a alta temperatura faz com que ele sucumbe mais rápido. Então, você tem um paradoxo aí, que é indissociável, umidade e temperatura. Tá? Por outro lado, se a gente pensar na região sul, que costuma ser mais frio, a gente pode ter uma umidade relativa do ar menor, uma temperatura menor, mas, por outro lado, as pessoas tendem a ficar mais enclausuradas. Como que eu vou abrir janela para propiciar, né, uma circulação de ar nesse montante que você está falando, Fernando, de 12 trocas de ar por hora, se vai estar um frio muito grande? Imagina, 5 graus, né? O que a gente faz? No hospital tem 5 graus do lado de fora. A gente vai abrir ou não vai abrir? Aí faz o quê? Aumenta o número de casacos? Eu estou refletindo alto, né? Para a gente pensar nas diversas possibilidades, tá, André? E aí eu estou considerando, como a gente tem várias localidades do Brasil aqui, né? Não só do Rio de Janeiro, isso é um fator preocupante, que é o ponto que a gente fala, tem que ter janela aberta, mas inviabiliza por conta do frio, por exemplo, geadas, e aí, como é que a gente faz? Né? Tem como melhorar isso? Eu acho que tem, claro. O objetivo, e aí eu acho que assim, a testagem em massa, ela é essencial, ela é importante? Vamos ter capacidade laboratorial instalada para isso? Quem vai bancar esses exames do alunado? Tá? A universidade privada vai exigir, a universidade pública vai exigir, mas a gente sabe o perfil também dos alunos que frequentam, né? A gente está tendo dificuldade de prover acesso à internet para um grupo X de alunos, e não é pouco, né? Então, isso faz diferença. E aí, assim, a gente vai querer que esse aluno, ele faça o teste? 300 prata? 250? Como é que é isso? É claro que se a gente parar para pensar, de uma maneira geral,
todos nós carreamos algum tipo de bactéria. Todos nós temos comorbidade. Todos nós, em algum momento, já ficamos doentes, estamos adoecidos. E a gente não sabe, por exemplo, do que adoeceu. Foi uma virose? Foi isso? Foi aquilo outro? Como se faz? A gente está trabalhando com o invisível. Então, quando a gente fala de aerossol, né, a gente está lidando com o invisível, é diferente das doenças transmitidas por sangue, né? Se a gente chega aqui, ó, na sala, cada um chega na sua sala hoje, agora, olha para o lado, e tem uma poça de sangue. Tem sangue na minha cadeira. Você vai sentar na cadeira? Não vai, né? Você não vai sentar na cadeira porque tem sangue, está sendo visível ali. Mas se atender um paciente com Covid, por exemplo, ou um paciente com tuberculose, 4 cruzes, você entrou meia hora depois na sala lá onde ele estava, a sala vai estar limpa, né? Você não vê o ar contaminado, então vai ter um ambiente limpo. Você botar um perfume, então, está agradável, inclusive, mas cheio de bactéria, da tuberculose, cheio de vírus, por exemplo. Eu acredito, André, que são medidas sinérgicas, tá? A gente não vai conseguir ter 100% de certeza. Uma das coisas eu acho que a gente pode dar prioridade a determinado grupo do alunado ou dos docentes. Quais são essas? Aí cada realidade vai ter que atribuir, dentro das comorbidades que já tem ciente. A essa altura, né, ou que o vírus já está circulando, alguns já podem ter tido a doença, já fizeram a testagem, por exemplo, já deu positivo. Isso também é um outro critério. Avaliações com monitoramento de temperatura na entrada dos ambientes. Você prover acesso irrestrito à questão da higienização das mãos, tá? Você ter também o oferecimento da questão do álcool gel. Você prover esse distanciamento de 2 metros, e aí eu falo 2 metros, no mínimo 2 metros, tá? Porque as pessoas, digamos, a comunidade em geral, a população geral, não vai usar máscara cirúrgica, não vai ter como se sustentar, entendeu? Aí você fala, a gente vai trocar máscara cirúrgica, né? A cada 2 horas, a cada 4 horas. Tem um estudo aí que foi feito pela USP Ribeirão Preto que mostrou até 4 horas você teria uma vida útil limítrofe, dependendo do padrão que você utiliza a máscara. Então, em falta de EPI, beleza, máscara cirúrgica 4 horas. Mas não vai ter isso pro dia a dia, então vai ser a de pano, de tecido, né? A gente espera que seja com 2 camadas, com 3 camadas. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer o controle de qualidade da máscara também? Só entra com 2 camadas, 3 camadas. Isso tudo é muito complexo, tá? Mas se a gente começar a, a restringir, não digo restringir, a gente botar em validação todo esse conhecimento que a gente conseguiu até hoje do Covid, muitas perguntas ainda estão sem resposta, certo? Então, a gente tem que considerar o distanciamento da fonte geradora no seu diâmetro de 2 metros no mínimo. As janelas, teria que ter avaliação do tamanho da janela que comportasse aquele ambiente, uma troca de ar. A instalação de venezianas na porta, por exemplo, para ajudar essa conversa com o ar de fora do corredor e prover uma circulação mais efetiva. Assim como alguns testes, por exemplo. Não tem como fazer um monitoramento, Fernando, da troca de ar por hora. Então, há alguns artifícios também de baixo custo, por exemplo. Um incenso, né? Um incenso, um carvão, aquele carvão de CO2 seco, né? Você consegue ver para onde está indo. O vento está levando aquela fumacinha para onde? A gente consegue ver quanto tempo demora aquele cheiro, por exemplo, dentro da sala. Aquele que tiver a condição de fazer um monitoramento em alguns momentos do ambiente de trabalho para o CO2, ele é um indicador também importante, indireto, de renovação de ar. Então, há faixas, né, aceitáveis de CO2. Quanto maior o CO2, você vê que não está tendo troca de ar, tá? Então, eu acho que tudo isso é possível. Não sei se chegou a responder toda a sua pergunta, mas eu acho que para os profissionais de saúde eu colocaria de forma irrestrita, tá? E não só o profissional, aí começa a fazer eu estou pensando alto, não estou dando resposta, né? Estou dando instrumentos para a gente pensar. Beleza, e o paciente que chegou, ele também acaba sendo uma potencial fonte geradora? Então, eu teria que testar todos os pacientes que adentram no hospital?
porque a gente sabe que 20 a 25% é assintomático ou pré-sintomático. Como é que funciona essa lógica da testagem, né? Então, esse é um trabalho de cooperação entre a CCH, entre laboratório, entre a gestão central, entre a saúde do trabalhador. Quem está envolvido diretamente há de se pensar em estratégias que você consiga afunilar, né, as áreas de maior risco. Então, CTI, pô, todo mundo tem que usar. Não tem renovação de ar, não tem filtro EPA, é split. Tem que repensar, inclusive, isso, né? Não tenho uma resposta para isso, porque não posso chegar e falar, a unidade tal tem que botar tantos filtro EPA, tantos exaustores. Há de se fazer um trabalho em conjunto com a engenharia, com métrica, né? Do tipo de vazão daquele split, do tipo de vazão daquela janela, quantas pessoas respiram, há cálculos para isso, né? Uma pessoa que está trabalhando ininterruptamente, não agita, ele respira então 60 litros por minuto. Aquele que está em repouso lá, o moribundo, está doente, está não sei o quê, ele vai estar respirando uma taxa menor, 5 litros de repente por minuto, 8 litros por minuto, que está em repouso pleno, ele está dormindo de noite, por exemplo, né? Enquanto o profissional de saúde está lá, 60 litros por minuto, está correndo para cá, mesmo com a máscara. E aí os pacientes todos estão de máscara de tecido, internado, né? Então, isso são perguntas que a gente hoje não tem resposta, digamos, pragmática para operacionalizar. Se for a ferro e fogo, se a gente seguir tudo à risca, só entra no hospital, né? Então todos vão ter que ser testados, porque vai ter um imunodeprimido ali. Alguém que vai estar fazendo corticoide-terapia, por exemplo. E aí? Algum paciente oncológico? Como é que vai ser isso, né? Então, é um universo muito grande, onde somente a própria instituição poderia estar fazendo essa ponderação, essa avaliação. Tá? Não sei se chegou a responder exatamente o que você queria, André, mas acho que deu uma pincelada, né? E acho que dá para ter algumas pinçadas, né, dessa pincelada. Tem mais alguma outra aqui, não é isso? Cadê? Sim, nós temos aqui da enfermeira Juliana Bueno, que ela pergunta se você poderia nos sugerir alguma referência bibliográfica referente ao tamanho das partículas e uso de máscaras. Aquela da Fundacenta, ela é de 91, tá? Para vocês terem uma ideia. Na verdade, isso sempre foi alvo de pesquisa, né? Só que ele era muito mais voltado para a questão do trabalhador mesmo, né? Na área da saúde entraria a vigilância, a Anvisa, né? Assim como hoje, se a gente parar para pensar, os programas de tuberculose, por exemplo, ou os hospitais que possuem pacientes com tuberculose que são atendidos, alguns não fazem, não têm instalado o programa de proteção respiratória, por exemplo, está dentro da ANR. Ou se pensar, né, o que seria esse programa? Hoje, as unidades assistenciais básicas, secundárias, terciárias, elas promovem a testagem de vedação qualitativa e quantitativa do respirador, por exemplo, né? É aquela coisa de você fazer, é o chamado fit test, né? Você coloca aquele capuz aqui assim, né? Tem uma solução um pouco adocicada, por exemplo, e ele faz a nebulização ali dentro, né? Então, se tiver bem vedado com o respirador, se encaixando no seu contorno do rosto, você não deve sentir o gosto adocicado, por exemplo. E isso, aqui para a gente, no Brasil, ele também faz parte do programa de proteção respiratória. Só que não é posto em prática, por exemplo. Né? Mas também não é a perfeição lá fora. Tem muitos lugares no mundo que também não utilizam isso. Se a gente pegar CDC, OMS, eles recomendam o fit test. Tá? Aqui no Brasil é possível encontrar? Tem algumas empresas brasileiras que fornecem isso, mas as internacionais são as mais conhecidas, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas a gente conhece marcas de peso no mercado que oferecem um produto, por exemplo. Assim como em processos de licitação, qual é a melhor máscara a ser utilizada, Fernanda? Olha, tem diversos modelos, né? Tem aquela que é chata, tem aquela que é côncava, tem os modelos, né, que seguem o estilo europeu, o PFF2 ou PFF3.
tem os modelos norte-americanos, que é vinculado à chancela do NIOSH, né, que é a N95, N99. Então, assim, qual o melhor contorno para o seu rosto? A gente, infelizmente, não tem esse repertório de diversidade para oferecer ao nosso trabalhador, por exemplo, profissional de saúde, independente da rede privada, rede pública. Estou pensando no mundo ideal, tá, professor Ricardo? Tá franzindo a testa, acho que eu até me assustei agora. Falei, caraca, será que eu estou provocando muito? Mas são essas coisas que a gente precisa parar para pensar, né? Qual é o tipo de assistência que a gente está dando? A gente avançou em tantas outras áreas, né? A área de acidente de material biológico. O material pérfuro-cortante tem que ter o travamento automático, tem que ter não sei o quê, é sem agulha. Por que não pensar que o EPI do trabalhador precisa ser também adequado a ele? Quantos modelos de máscaras, né, nós temos hoje? O hospital compra, se for público, o que vai que é o mais barato, beleza, ajuda muito, mas cada um tem um rosto, você imagina, você tem que se adequar àquele negócio, né? Não é o contrário, né? É diferente da luva de procedimento, né? O rosto, se a gente está falando de coisas que não estamos vendo, aerossol, se tiver um mínimo de vazamento, você está propenso, né? Eu posso estar disponibilizando, Juliana, ali no final da apresentação, daquele encartezinho, né, daquele folderzinho, ali tem algumas referências, mas eu posso disponibilizar aí, eu acho que como os que estão inscritos aqui, vocês têm acesso ao e-mail, eu posso mandar por e-mail para vocês, e aí pode ser disponibilizado, né, várias bibliografias. Fernando, deixa eu Sim. só fazer um destacamento. A Juliana Bueno, ela é enfermeira do nosso departamento e ela, juntamente comigo, a gente desenvolve o laboratório de práticas em tuberculose. Daí Legal. a pergunta dela de estar pensando Sim. em máscara até nos nossos alunos que estão indo para campo, que vão para campo logo mais a universidade encontra um momento seguro para da retomada das atividades práticas, né? Sim. Então, por isso que nós estamos pensando, mas também existe, por outro lado, a questão do custo, né, disso, porque a universidade também trabalha na lógica da licitação, e nem Sim. sempre aquilo que a empresa que ganha é aquela que oferece o produto de mais qualidade. E nós estávamos querendo justamente trazer uma referência para a gente até ajudar a justificar aqui esse projeto de formação e tudo mais. Eu posso ajudar se for preciso também, não tem problema não. Eu mando as referências e se quiser também que eu... Bom, a gente pode conversar, Ricardo, não tem Muito problema. Outra, Tá? Fernando, primeiro, assim, parabéns pela sua excelente apresentação. Eu fui tomando nota de muitos pontos que você traz, e eu acho que é muito importante para os nossos alunos verem a figura do enfermeiro tão proativo, com muita iniciativa, né, e fazendo reformulações importantes dentro das instituições e propiciando um ambiente seguro. E aí eu vi, assim, eu acho que você tem uma articulação muito importante, você está na universidade, você se articula muito bem com a assistência e você se imbui de muitas evidências para a promoção desses protocolos dentro das instituições, com muito amparo científico. A minha pergunta para você, Fernando, era no sentido assim, você tem sentido melhoria na adesão dos equipamentos de proteção individual dos profissionais em tempos da pandemia Covid-19, porque a gente pode estabelecer um paralelo, né? A gente a gente tem, né, na literatura, nos jornais, profissionais de saúde, especificamente o enfermeiro que está adoecendo de tuberculose, né? Tivemos um caso aqui em Campinas de uma enfermeira na maternidade que entrou em contato, e estava justamente no setor do centro obstétrico de acolhimento, ela entrou em contato com mais de 4.000 crianças. E essa enfermeira veio adoecer de tuberculose, né? Existe uma relação ocupacional e muitas coisas poderiam ser evitadas, a quebra da cadeia de transmissão, se com o uso adequado dessa técnica dos equipamentos de proteção individual. Então, eu queria escutar da sua reflexão se você percebe uma diferença, porque eu acho que
assim, estou falando do senso comum, eu entendo que agora as pessoas estão muito mais precavidas, né, com esses equipamentos de proteção individual, o que tem impacto também no contexto da tuberculose. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, se você vê diferença, né, o impacto disso para o contexto da tuberculose. Bom, a sua pergunta, comentário é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de estar visitando algumas localidades, né, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados também, e eu acho que é aquela coisa, mesmo diante de dificuldades, a gente tem que tirar alguns pontos positivos e algumas oportunidades, certo? Nessa linha de raciocínio, eu tenho visto que muitos trabalhadores, muitos colegas, tá? Muitos profissionais da área da saúde, eu não vou falar só equipe de enfermagem, enfermeiros, de uma maneira geral, a gente tem visto uma adesão muito importante e maior, tá? E isso ajuda, porque a tuberculose seria já algo conhecido previamente, né? O Covid que chegou de supetão aí, querendo tomar reinado, né? Mas a tuberculose, ela se mantém, então, muito preocupante, tá? Infelizmente, a gente não... o tempo-resposta, né, para o Covid, ele se mostrou, assim, surpreendentemente altamente elevado se comparado com a questão da tuberculose, né? Então, acho que o momento desse do Covid, e que tem sido ainda pouco trabalhado, que é a questão da ventilação, tá? Mesmo não tendo batido o martelo nas grandes instituições internacionais, tá? Estou com receio, na verdade, de bater o martelo para não gerar um pânico mais generalizado, digamos assim, né? Mas também não é nenhum monstro, porque não é chegar a respirar sem a máscara e pegou. Não é isso também, né, gente? Trabalhar também com serenidade, ver a questão da incidência das localidades, né? Como está a curva nessas localidades, como que está acontecendo a maneira com que você lida com isso. Mas a adesão à máscara, o EPI, nesse sentido, eu acho que ele tem sido maior. Eu vou abrir um parênteses para reflexão. Ao mesmo tempo que isso traz um agradecimento, digamos assim, né, da perspectiva de que o trabalhador, né, o sujeito lá envolvido no cuidar, exposto aos diversos patógenos, ele está aderindo à máscara, ao EPI, e de certa forma ele vou botar entre aspas, barato, ele é uma coisa pronto uso, tá ali, eu pego a minha máscara, acabou, coloquei. Por outro lado, eu fico preocupado das questões maiores, tá? As de ambiente, realmente. Que seja você propiciar a questão da ventilação natural. Ah, mas é abrir uma janela, é não sei o quê. Mas é importante, é essencial, né? É claro, mas aqui é quente, não vai trazer o conforto térmico. Beleza, então a solução seria o quê? Tá, então vou botar split, beleza. Mas ele recircula ar, e aí, como é que funciona? Se por um lado você põe split, traz o conforto térmico, você aumenta a chance das doenças de transmissão por aerossol, elas procriarem ali. Ah, vou botar filtro EPA. Vai ser temporário, porque não vai ter condição de manutenção ad eterno para todos os ambientes com filtro EPA. Aquele manual da Organização Mundial do Trabalho, ela coloca uma coisa ali muito importante, né? Ela fala assim, mesmo aqueles lugares que precisam e tenham a necessidade de que tenha o conforto térmico, né, com o uso do ar-condicionado de parede ou do filtro, ou do split, deixe ligado, mas abra duas janelas. Você tem que abrir a janela. Por um lado, você vai prover a troca, a renovação de ar. Por outro, você vai sobrecarregar o split ou o ar-condicionado, porque ele vai estar sempre tentando chegar naquela temperatura, né? E aí também diminui a vida útil do aparelho. Então, assim, tem um paradoxo, né? Ao passo que a gente tem a máscara,
é a segurança, mas ela não pode ser o cerne de tudo isso, né? Em algum momento, a gente tem que pensar que o mais sensato, o mais adequado seria a perspectiva do ambiente padrão, né? O ambiente decente, o decente na linguagem conceitual da Organização Mundial do Trabalho, né? Que ela fala do ambiente de trabalho decente. O que é isso? Com biossegurança, com condições de trabalho efetivo para você, né? Então a gente pode até chega quase a um aspecto filosófico, né? Se a gente parar para transcender nesse ponto, mas eu acho que responde um pouco a sua pergunta, tá? Aumenta a adesão, aumenta a aderência, mas por um outro lado me deixa preocupado em relação à questão ambiental, porque novamente em vigência de um novo aparecimento que a gente não está livre disso, a gente não sabe, se de uma hora para outra o mundo mudou. É um novo mundo, é um novo normal, entendeu? E a tuberculose tem sofrido no sentido de que, como ela é uma doença de projeção lenta, né? Ele pode se infectar agora e ter a doença daqui a 10, 15 anos, né? O impacto disso ele é tenebroso, porque é tão silenciador quanto. Você não sabe se vai ter ou não vai ter, né? Então, ele caiu no descalabro, né? Tuberculose, é uma linguagem... Professor Rufino, desculpa, professor... Ai, gente, troquei o nome agora dele. Daqui a pouquinho eu lembro. Daí, da USP Ribeirão Preto, gente, esqueci. Rufino Neto. É Rufino Neto mesmo, né? É isso, é Rufino Neto. É que conheço um outro professor Rufino, agora misturei. É Rufino Neto, isso. Ele já trazia isso, né? No discurso dele, já muito antigo, num dos artigos dele. Não sei se respondi sua pergunta, professor Ricardo. Maravilhosamente bem. Muito bem. Eu não sei se você acompanhou, conseguiu acompanhar no chat aqui algumas avaliações. Então, assim, eu gostaria de destacar, parabéns, Fernando, pelo excelente aprendizado, enfermagem proativa, parabéns pela excelente explanação, muito produtivo. Fernando, orgulho de ter você como enfermeiro tão atuante e com tanto conhecimento, parabéns. E aí, mais a Renata Maciel aqui também, parabéns. Quer dizer, você trouxe aspectos muito relevantes para a qualificação da nossa prática, e como eu coloquei anteriormente, né, como é bom ver um enfermeiro, eu não sou corporativo, mas algumas vezes é necessário ser, por quê? Porque para a gente defender a nossa classe, a nossa categoria, que é extremamente subvalorizada dentro de um contexto de trabalho, né? Então, acho que ver você tão engajado, tão articulado, assim, você ilumina as nossas meninas dos olhos, né? Ver que o enfermeiro fazendo toda a diferença no seu contexto. Agradeço imensamente essa oportunidade, teremos outros momentos, Fernando. Espero contar com você nesse projeto de retomada das atividades aqui na escola, de ensino, pesquisa, né? E eu acho que um profissional do seu gabarito vai contribuir muito com a nossa instituição. Muito obrigado. Eu agradeço, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, da gente conseguir trazer esse debate, né? Que na verdade não é um debate do Fernando, é um debate, acho que, de todos nós, né? O legal disso é que a gente pode trocar experiência, perguntas, né? Que faz a gente pensar, né? Foi o que eu falei, talvez eu não tenha pronta resposta, né? Até porque se eu soubesse as respostas todas, a gente teria um mundo diferente, talvez. Mas a gente ter a possibilidade de entender alguns mecanismos pode facilitar a nos apropriar de determinadas ferramentas, né? Para prover processos de trabalho, né, melhores, pensar, né? É claro, a gente, em algumas coisas, possam parecer intangíveis, né? Mas a gente precisa ter, eu acho que, o horizonte ali à frente de que é possível fazer algo diferente, mesmo no seu microespaço, porque a gente vai encontrar pessoas que estão aqui nesse grupo hoje que estão dispostas a fazer também algo diferente, né? Estão dispostas a botar um tijolinho a mais naquele pedaço que está faltando. Então, essa construção do coletivo, né? Foi até que eu botei lá naquele material, né? Acho que tem que ter a construção do coletivo, né? E eu fiquei
fiquei muito contente, feliz, né, dos diversos aqui. Agora eu estou dando uma olhada no chat, né? E eu é que agradeço. Assim, fico muito feliz, né, de ter o reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo, né, esses anos todos. Eu trabalho com tuberculose desde a minha graduação, né. O meu TCC foi sobre abandono de tratamento e resistência aqui no Rio de Janeiro. Tem 20 anos isso, né. E desde então eu venho trabalhando sempre com essa questão da temática, né, da tuberculose, controle de infecção, biossegurança. Então, digamos assim, é a praia que eu gosto, né. E que bom que eu possa estar contribuindo, que eu trouxe tenha tocado alguém, né, aqui desse grupo, que esse grupo pegue essa mensagem e consiga também ser facilitador de outras pessoas, né, que possam fazer a transformação dentro da sua micro-realidade, no seu ambiente de trabalho, por exemplo, tá? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos por estar me escutando aí, quase 2 horas, né? Agradeço aí a disponibilidade de vocês e eu fico à disposição, tá? Não sei, acho que eu não botei nem meu e-mail, mas quem quiser me contactar, não sei, posso falar o e-mail aqui, Ricardo? Ou tem como botar depois disponível? Não sei como é que... Eu peço para a Camila colocar o seu e-mail Ah, então disponível. tá ótimo. Beleza, pode disponibilizar, não tem problema não, tá? Acho que é isso. Muito obrigado e tenham uma boa noite a todos. Obrigado a todos pela participação no evento de hoje. Fernando, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite da Liga de estar aqui com a gente no evento de hoje. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite. Um Tchau, abraço, tchau, gente. Fernando. Até Abraço. a próxima. Até mais. Até a próxima.